Olá a todos! Vamos, em nome do Senhor Jesus, iniciar o estudo da introdução e do primeiro tópico da lição 2. O tema é divisões na igreja. Texto para memorizar, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós dissensões. Antes, sejais unidos em um mesmo sentido e um mesmo parecer. Pensamento Central, Testemunho para a Igreja, volume 1, página 324. Cristo está liderando um povo, levando a unidade da fé, para que sejam um, assim como ele é um com o Pai. Diferenças de opinião devem ser superadas para que todos possam se unir ao corpo, a fim de que tenham uma só mente e um só entendimento. Primeiro tópico: sérias divisões em Corinto. Pergunta: que notícias perturbadoras Paulo recebeu da igreja de Corinto? Quais foram as notícias perturbadoras? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versos 11 e 12, diz: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloe que há contendas entre vós. Quero dizer com isso que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Paulo estava preocupado com as contendas entre os irmãos. Ele estava muito preocupado. A pergunta diz: notícias perturbadoras. Pensamento inspirado, Atos dos Apóstolos, página 300, diz: a igreja estava dilacerada por divisões. As contendas que tinham se espalhado na época da visita de Apolo haviam aumentado muito. Falsos mestres levavam os membros a desprezar as instruções de Paulo. As doutrinas e ordenanças do evangelho estavam sendo pervertidas. O orgulho, a idolatria, a sensualidade cresciam constantemente entre aqueles que uma vez haviam sido zelosos na vida cristã. Então, esta era a preocupação de Paulo. E aqui nós vemos o motivo, né, das dissensões: orgulho, idolatria, sensualidade. Né, e Paulo ficava perturbado. Né? Então, foram essas as notícias que deixaram Paulo perturbado em relação à igreja de Corinto. Agora vamos à pergunta B. Como o Senhor considera as pessoas que causam divisões na igreja? Vamos ver lá em Provérbios, no capítulo 6, a partir do versículo 16. Como o Senhor considera? Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª a sua alma abomina. Vamos ver? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente e coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal, e testemunha falsa que profere mentiras. Agora a última, que lá no início do versículo diz que Deus abomina, como diz a pergunta, como o Senhor considera como abominação. Lá no versículo 19 diz, a segunda parte: e o que semeia contenda entre os irmãos, Deus abomina. Aquele que semeia contendas. Em Romanos 16, no versículo 17 e 18, ainda diz: e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões, divisões, como diz o título da lição, e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles, porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Com as suas suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos simples. Lá o pensamento inspirado diz que em todas as épocas da história tem havido homens que pensam ter uma obra a fazer para o Senhor e não demonstram respeito por aqueles a quem Deus tem usado. Não aplicam corretamente as escrituras, distorcendo-as para apoiar as próprias ideias. Então, esses homens que tentam
impor as suas próprias ideias, mesmo ao custo de distorcer as verdades da Bíblia, né, para implantar as suas ideias, causam dissensões, causam divisão na igreja. E devemos estar atentos, porque como diz aqui o texto de Provérbios, lá no versículo, capítulo 6, no versículo 16, Deus abomina aquele que semeia contenda entre os irmãos. Que possamos estar atentos a esses conselhos da Bíblia, que possamos viver a palavra de Deus, obedecer, examinar as Escrituras, para que possamos continuar no caminho e que o Espírito Santo de Deus permaneça com todos, transformando cada vez mais e mais o nosso coração, a nossa vida, para que o nosso caráter, a nossa vida, seja cada vez mais semelhante à vida e o caráter de Cristo. E que aonde quer que nós formos, no trabalho, na família, em casa, entre os vizinhos, possamos refletir o caráter de Cristo, que seja feita a vontade de Deus. Bons estudos da lição. Amém.